Então, pessoal, hoje vamos começar abordando alguns conceitos iniciais que nós precisamos ter para podermos calcular figuras geométricas no sentido de área e volume, certo? Nós vamos abordar alguns conceitos que serão intrínsecos e que, sem eles, não conseguiremos avançar muito na ideia ao que essa série de vídeos se propõe, certo? Então, como o próprio título já diz, né, nós vamos analisar usando integração, usando métodos aí dos discos, né? A gente vai somar uma série de discos. Então, qual é a ideia, né? Imagina que nós tenhamos, né, uma figura como, por exemplo, algo assim. Tem aqui uma aberturazinha aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma abertura, um tampozinho, né? Como se fosse um disco, né? Só que aqui é a vista lateral, então ela dá uma ideia de elipse, mas é um círculo. E aí suponha que eu tenha alguma coisa assim e alguma coisa assim, assado também. E eu tenha de forma similar uma abertura. Então, a ideia é, se isso tudo é um sólido, um corpo no espaço, como nós podemos calcular o volume dessa peça, né? Então, a ideia é, usando o cálculo, nós podemos subdividir cada espaço infinitesimal aqui. Lembrando que nós não vamos entrar em métodos, ou melhor dizendo, nós não vamos entrar em pormenores de alto rigor, a não ser quando necessário, ok? Então vamos manter uma abordagem intuitiva, mas ao mesmo tempo mantendo o lado da matemática aplicada. Então a ideia é, se eu coordenar essa figura, eu posso imaginar que aqui sendo x e aqui sendo y, eu posso imaginar que eu tenho uma pequena variação aqui em dx que eu marquei, e esta variação dx eu vou imaginar que ela está associada à seção que eu fiz aqui, essa seção transversal. Eu vou imaginar que existe algo como vou chamar de raio médio, vou botar um asteriscozinho, ok? Bom, se eu estou partindo isso em um disco muito pequeno e eu quero calcular o volume todo, eu posso simplesmente somar vários discozinhos na minha figura. E quando eu fizer uma divisão, onde o número de seções elas tendam ao infinito, né, eu vou conseguir uma aproximação para esse volume. Nós não trataremos aqui do erro associado a essa aproximação. Então, qual é a ideia? Isso aqui eu estou tratando como um disco, certo? Se eu estou tratando como um disco, o que é que eu posso pensar? Que esse disco ele pode ser não um disco no plano, mas algo no espaço associado a um cilindro, né? Então, imagina que em vez de eu ter um cilindro pleno, onde você pode ver a altura e o raio dele bem visível, né? Imaginemos que eu estou achatando ele ao ponto de eu ter algo bem rente aqui, bem próximo, certo? E esta alturazinha é justamente esse meu dx. Então aqui é o dx. E ao mesmo tempo eu preciso de um raio. Mas vejam, esse raio que eu tenho
fica difícil para mim arbitrar ele se eu não conheço mais informações da figura. Então, se eu pudesse ter uma figura que tivesse um eixo de simetria aqui, ou seja, esta curvatura lateral fosse igual em cima e embaixo, então eu só precisaria arbitrar esse raio a partir desse eixo de simetria. Então, eu posso dizer que esse R aqui, se eu reformular e colocar o meu novo eixo de simetria, que eu vou chamar aqui de Y', e aqui de X', ok? Com esse novo eixo de simetria, eu posso simplesmente fazer o quê? Eu posso dizer que uma dada figura, ela será simétrica, ela tem a sua curvatura, ok? E aqui eu vou dizer que tem uma função em x. Eu vou pegar esse raio aqui, que é justamente este valor da função, para um dado valor. Então esse r de x é justamente a função de x. E eu posso aproveitar e pegar essa bordazinha, que seria a espessura, que é o nosso dx. Dito isso, é suficiente? Ainda não. A gente precisa lembrar como a gente calcula a área de um cilindro, né? Perdão, o volume de um cilindro, né? Então, como seria o volume de um cilindro? O volume de um cilindro qualquer, ele pode ser dado por π r ao quadrado vezes a altura. A gente pode tratar com diâmetro também, mas não é interessante aqui por conta dessa questão da simetria. Então, sabendo eu que eu estou tratando não como propriamente um cilindro, mas como um elemento infinitesimal de volume, ou seja, eu estou tratando como um infinitesimal de um cilindro, ou seja, um cilindro infinitesimal, o π é constante. Agora, a minha altura é sempre o dx, certo? Então, o raio varia com x, então esse raio ao quadrado variando com x vezes o dx. Dito isso, se eu quero calcular este volume como um todo, posso fazer a integral dentro do intervalo que eu estou abordando, ok? Então, para calcular esse volume, de forma simplificada, eu posso dizer que o volume é π integral. Como a gente está tratando uma função, eu posso simplesmente escrever y de x ao quadrado dx, ok? Desta forma, eu garanto o cálculo do meu sólido geométrico em termos de volume, ok? Quando a gente for calcular a área de alguns sólidos, nós iremos revisar esta parte de novo, porém com foco em área. No momento, para o vídeo não ficar muito denso, eu vou encerrar aqui apenas com a revisão desse conceito. Por que é que eu não estou prolongando isso? Porque eu assumo, né, é importante, já que esse é o primeiro vídeo do canal, importante ressaltar que eu já assumo que o estudante que está vindo aqui, a pessoa interessada, ou alguém que já sabe, está relembrando, já viu o assunto ou conhece o básico de integração, e por isso que eu estou também tratando de uma forma intuitiva para aqueles que queiram aprender mais e aprofundar, certo? Ressalvas desse método, algumas coisas importantes que nós temos que saber para nós não nos atrapalharmos aqui. Uma coisa importante é, como eu falei, se não existe um eixo de simetria, se essa parte aqui não é igual a essa, vejam que aqui não é igual, mas eu estou assumindo que é, para fins de simplesmente de cálculo mesmo. Se aqui não for igual aqui, então vou ter que pensar em uma outra forma.
Mas como eu estou imaginando que as seções transversais têm sempre o mesmo formato e dimensões proporcionais, então eu posso simplesmente fazer essa simplificação e eu ganho com isso um método poderoso de calcular o volume de sólidos geométricos. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós iremos abordar o cálculo de várias figuras geométricas, como cone, esfera, pirâmide, mas não só ao nível de comprovar o resultado, já serve uma espécie de demonstração. Por exemplo, nós vamos mostrar que o volume de um cone é 1/3 a área da base vezes a altura, mas nós queremos sempre deixar isso de forma mais generalizada possível, de forma que transforme esse método em uma constante, ok? De forma que nós possamos exaurir as possibilidades do método e mostrar que ele é uma ferramenta poderosa advinda do cálculo para calcular esse tipo de figura. Ok? Obrigado, compartilhe o vídeo e até a próxima.